para a sua vida claramente, sem dúvidas? Se você não sabe, vamos conversar sobre isso. Se sabe, maravilha! Tem algo para te falar sobre isso também hoje, presta atenção. Primeiro dia, eu fiz uma introdução e falei que essa jornada de descobrir a vontade de Deus é uma jornada, é uma caminhada eterna. Por quê? Porque eu mostrei para vocês, demonstrei para vocês que ela pode até começar aqui nesse mundo, mas ela vai terminar na eternidade. Ontem eu falei sobre o tópico mais importante desse caminhar, de se descobrir a vontade de Deus, que é você se tornar um amigo de Deus. E ontem na base da nossa prosa foi Abraão, né? Ele que norteou a nossa conversa aqui ontem. Eu contei umas pequenas experiências para vocês que eu passei também. Hoje tem mais algumas coisas que eu quero compartilhar, que eu vivenciei na minha vida aqui e está relacionado à vontade de Deus. Perfeito? Então, agora é hora de fazer a prosa de hoje. E na prosa de hoje eu vou falar o seguinte: conhecer a vontade de Deus implica em conhecer os pensamentos. Isso é possível, né? Porque eu falei para você que amigos, né? Os amigos, eles conhecem os pensamentos uns dos outros. Pessoas que convivem muito tempo, têm amizade profunda, conhecem o pensamento um do outro, sabem quais são os desígnios, os planos. E isso também conta na nossa relação com o nosso Deus. Beleza? Então vamos lá, deixa eu só posicionar a minha telinha aqui. Muito bem. E para falar sobre os pensamentos de Deus, né? Conhecer os pensamentos de Deus, eu volto ao Salmo 139, que eu citei inclusive ontem, né? E nos primeiros 4 versículos, olha o que o rei Davi nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, se amigos, né, conhecem os pensamentos uns dos outros, vamos primeiro falar da parte de Deus. E da parte de Deus, né, está muito claro aqui, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo sobre nós. E como Davi fala, né, antes mesmo dele expressar algo ao Senhor, Deus já sabia. Isso é muito interessante, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida que a gente pensa que Deus não nos ouve, que Deus nos abandonou, que Deus não sabe o que a gente está passando, né? E ledo engano da nossa parte. Deus sabe todas as coisas. Até quando nós não temos forças para clamar, para falar, Ele sabe o que nós estamos passando. Então Ele conhece os nossos pensamentos. E o apóstolo João, ele ratifica essa questão lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versos 24 e 25, onde ele escreveu o seguinte: mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, só para ratificar o que se falou sobre Deus lá no Salmo 139, e aqui fala a mesma coisa sobre Jesus Cristo. Ele nos conhece. Esses dias, num dos nossos cultos familiares, aliás, aproveitando, né, um parênteses aqui sobre culto familiar. Eu não sei se você faz isso na sua casa, com os seus, tá? Cultos regulares aí em família. Culto da igreja, não, culto na sua casa, com a sua família, com os seus filhos ou parentes aí, enfim. Aqui em casa, nós adotamos essa prática desde 2012. Em 2012, nós resolvemos aqui que teríamos nosso culto familiar, uma vez por semana. Então, com isso, que graças a Deus, pela glória de Deus, já são 8 anos que esses cultos
cultos acontecem ininterruptamente. Eu posso dizer para vocês que em 8 anos, se nós ficamos sem fazer culto, acho que umas 2 vezes ou 3, acho que foi muito, foi no máximo isso, porque toda semana nós nos reunimos aqui para falar com Deus, para orarmos juntos, para compartilharmos as coisas que estão acontecendo conosco de uma maneira geral. E um desses cultos que nós fazemos, o meu filho Lucas, ele estava ministrando a palavra, que era o dia dele, e cada dia um ministra a palavra nos nossos cultos. E ele falou uma coisa assim que eu achei bastante interessante e tem a ver com isso aqui, com o tema de hoje, né? Deus conhece os nossos pensamentos. Ele disse o seguinte: olha, quando eu vou falar com Deus, eu sei que Ele já sabe de tudo que eu vou falar. Eu sei que Ele me conhece por completo. Então, eu nem perco tempo. Eu já falo logo para Ele tudo que eu tenho que falar, já falo dos meus pecados, porque eu não consigo esconder mesmo. E essa é a questão. Deus nos conhece tanto do lado bom quanto do lado negativo. Ele sabe todas as coisas sobre nós. O autor de Hebreus deixa isso ainda mais patente, mais claro, quando ele escreve lá no capítulo 4, no versículo 13, né, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar, com o nosso Deus, né, onisciente, né, no caso, que conhece todas as coisas. E o interessante é que Ele nos conhece, né, mais do que nós imaginamos em alguns instantes. Muito mais do que a gente pensa, Deus nos conhece. E alguns, infelizmente, pensam que podem burlar isso. Ao contrário do que o Lucas comentou comigo aqui, né? Nós temos pessoas que acham que podem enganar a Deus, que podem, simplesmente por estar num quarto escuro, pecar, que Deus não está vendo. Por estar num lugar onde não tem ninguém, que ele pode cometer alguns erros, alguns deslizes, porque ninguém está vendo. Nós temos alguns exemplos bíblicos, né? E um deles, um dos mais famosos aí, Ananias e Safira, que acharam que podiam esconder de todo mundo e de Deus a manobra que eles fizeram ali para ficar bonitos na fita, sem dar todo o valor que eles tinham ganho naquela venda de propriedade. Uma coisa desnecessária, a propriedade era deles, ninguém pediu para eles entregarem, mas eles queriam usar aquilo para benefício próprio, e mentindo. E nós sabemos o que aconteceu com eles, né? Encontraram um fim trágico, tanto o homem quanto a mulher. Então, Deus conhece nossos pensamentos, isso é muito claro, acho que não temos muita dúvida em relação a isso. A questão é do lado inverso. Será que nós também podemos conhecer os pensamentos de Deus? E a resposta que eu tenho para você de imediata, sem qualquer explicação prévia, é sim. Nós podemos conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito. Podemos sim. Tá? E isso acaba sendo uma coisa muito importante, que você vai entender o porquê. Como nós podemos conhecer os pensamentos de Deus acerca de nós? De N maneiras. Tá? N maneiras, eu vou comentar sobre as principais aqui com vocês. Vou começar pelo principal meio de comunicação, pela principal ferramenta que nós temos para conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito. Eu acho que você sabe do que eu estou falando, né? Eu acho que você não tem muita dúvida que eu estou me referindo à palavra de Deus. Quer saber o que Deus pensa a seu respeito? Se eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito, é só eu abrir esta palavra aqui, e aqui está tudo que Deus pensa a meu respeito. E não estou falando de maneira genérica, não. Estou falando de maneira até individual em alguns instantes. Então é o principal meio, né, que Deus deixou aqui para nós conhecermos os pensamentos dEle, os propósitos dEle, os planos dEle. Às vezes nós oramos, ficamos orando, queremos saber a vontade de Deus e clamamos, pedimos oração para nós mesmos fazemos jejuns, mas não lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos conhecer algumas coisas muito importantes ali e que tem a ver com a forma como Deus pensa a nosso respeito. E antes de entrar nessa questão, vamos pensar em duas situações aqui. Eu não sei se você já teve problema com isso. Eu já tive algumas vezes, sim. Complexo de inferioridade.
baixa autoestima. Às vezes nós somos cometidos desses males e nós pensamos acerca de nós mesmos num nível muito baixo. Ou seja, nós desvalorizamos frente a outras pessoas, frente a algumas situações que cruzam o nosso caminho. Muita gente passa por isso nos dias de hoje, muita gente. Na contrapartida disso, existem aqueles que pensam muito alto, né, sobre si mesmo. Então, de uma ponta está a inferioridade, né, o complexo de inferioridade. Na outra ponta está o orgulho, está a soberba. Um pensa de menos, o outro pensa de mais. Mas o curioso é que esse que pensa de menos está errado e esse que pensa de mais também está errado. Os dois extremos aqui são pecado. Por quê? Porque o primeiro, a inferioridade, nós desvalorizamos aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus construiu em nossa vida. Ou seja, nós não nos consideramos capazes de algumas situações como se Deus nos tivesse feito pequenos. E esse pensamento está errado. Não é isso que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito. Aqueles que pensam muito alto, que são soberbos, até assim estão no outro oposto, mas mesmo esses também, além de estarem em erro, estão equivocados no tamanho, porque o máximo que nós conseguimos imaginar para o nosso tamanho, com toda a soberba que pode ocorrer, está limitado a esse mundo, a essas coisas aqui. E os pensamentos de Deus são maiores do que esses. Então, erramos nas duas situações. Porque olha o que o Senhor fala, né? E aqui eu vou pegar um texto de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, com inferioridade ou com orgulho, nós estamos muito longe de entender quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Ele fala aqui, pensamentos elevados, mais altos. E esse pensamento mais alto não é só para questões gerais, não. É para também na individualidade. Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, coisas elevadas, coisas altas. Ele pensa. Eu não posso me orgulhar e me enveredar por um caminho de soberba e pensar em coisa grande, grandiosa, de alta exaltação. Não posso. Mas o meu Deus pode pensar isso de mim. E se eu me coloco na presença dele, dentro da vontade dele, me tornando um amigo dele, como nós falamos ontem, ele vai conduzir os meus passos e me levar para lugares grandiosos. Não a minha luta pessoal, minha ambição pessoal, no caso. Então, isso é o que Deus pensa. E o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante também. Em Efésios capítulo 3, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Deus pensa muito além do que aquilo que nós pensamos em alguns instantes. Às vezes nós pensamos uma coisa, almejamos alguma coisa e Deus está olhando alto, muito mais alto do que aquilo que a gente está passando pelo nosso coração. Então, os pensamentos de Deus, perceba que nós podemos conhecer, sabemos que eles são mais altos que os nossos, sabemos que ele pensa além do que nós pensamos. Mas o profeta Jeremias, ele vai além, ele fala mais um pouquinho ainda, ele diz assim, porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos de paz e não de mal. Eu bem sei o que eu estou planejando para vocês. Tu percebe? Então aqui nós sabemos mais um pouco dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. Então, é possível sim, que não só Deus conheça nossos pensamentos, embora Ele vai conhecer muito melhor do que nós,
mas nós também podemos conhecer os pensamentos de Deus por meio da palavra dele. Mas não é só a palavra, queridos. Nós podemos conhecer ainda os pensamentos de Deus por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos dirige, nos orienta, nos esclarece. Como que o Espírito Santo faz isso em nossas vidas? De 3 formas. Primeiro, comunicando diretamente conosco. Segundo, falando em sonhos. E terceiro, falando em visões. Vamos falar um pouquinho dessas 3 coisas. Joel 2, 28, 29, profetizou: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então aqui uma promessa de Deus, primeiro, que Ele derramou, tem derramado sobre nós o Espírito Santo. E às vezes nós não nos damos conta que nós somos o templo do Espírito de Deus, o Deus vivo, verdadeiro, o Deus Altíssimo, nesses últimos dias, fez de nós templos, a morada dele. Ele mora em nós pelo seu Espírito. Olha a grandeza disso. E esse Espírito que está em mim, ele fala comigo de uma maneira direta, ou como nós vemos na profecia aqui, ou ele fala comigo em sonhos, ou ele fala comigo em visões. Vamos falar sobre sonhos um pouquinho. Volta e meia, eu sou procurado por pessoas dizendo: pastor, eu tive um sonho assim, assado, o que o senhor acha? Né? Volta e meia isso acontece. Então, sobre sonhos, eu queria compartilhar com vocês que é o seguinte, que Deus falou comigo em sonhos várias vezes. Aliás, eu acredito que foi a maneira como eu comecei a vislumbrar Deus falando comigo. Foi primeiro nos sonhos. E teve muitas oportunidades, tem algumas muito interessantes e tão profundas em alguns casos que eu não posso compartilhar com vocês aqui, porque tem a ver com questões bem delicadas aí da direção eclesiástica das igrejas. E eu pude compartilhar isso com algumas pessoas em tempo oportuno, mas não é uma coisa que eu posso falar abertamente. Mas tem uma que eu gostaria de compartilhar com vocês. E essa tem a ver com um momento muito importante que eu vivi. Em 1999, Deus me deu a oportunidade, surgiu uma circunstância de eu assumir a coordenadoria estadual das escolas bíblicas no estado. 99. E aí, quando surgiu essa possibilidade, então já ficamos prontos ali para assumir esse cargo, conversar, definir se ia assumir ou não. Iria demorar uns 15 dias até que houvesse uma reunião para isso, para bater o martelo dessa questão. Nesses 15 dias, Deus me deu 3 sonhos. O primeiro sonho que Deus me deu, eu não sei como explicar isso para vocês aqui, daqueles caixotes de laranja que vende na feira, daquelas caixas de laranja. Imagina uma pilha daqueles caixotes, mas muito alta. E lá no alto dessa pilha de caixotes, tinha uma prancha de madeira. Então imagina uma pilha de caixotes, um em cima do outro, em cima uma prancha, e em cima dessa prancha aqui eu estava de 4, com as mãos e os pés, as mãos e os joelhos, de 4 ali em cima, olhando lá para baixo. Então, meu Deus, eu não conseguia entender como é que eu tinha ido parar naquele lugar. Eu só sabia que se eu me mexesse, eu caía lá de cima e estava morto. Eu falei, acordei com aquele sonho, meu Deus, que coisa estranha, o que é isso? Guardei aquilo no meu coração. Passou alguns dias, eu tive um outro sonho. Nesse outro sonho, era um prédio muito alto e eu estava do lado de fora do prédio, segurando aqueles prédios, aquelas ranhuras, que dividem os andares. Eu estava com a mão segurando naquelas ranhuras assim, aqui, e os pés embaixo encaixados na ranhura de baixo, do lado de fora do prédio. E eu olhei
naquela coisa alta, eu poderia cair ali a qualquer instante. Eu falei, Deus, né? Acordei, o caixote de laranja, a situação delicada, o prédio alto, situação delicada, e aquilo ali começou a me acender uma luz do que Deus queria falar comigo. Aí Deus me deu um terceiro sonho. Nesse terceiro sonho, usando essa tela que você está olhando aqui, imagina que aqui é um caminho, tá? Tem um muro aqui embaixo e um muro aqui em cima. E o caminho é aqui, ó. Esse caminho, ele sai em duas ruas, uma rua desse lado e uma outra rua desse lado de cá. E eu estava bem no meio dessa viela. E quando no meio da viela eu olhava para um lado, para o lado direito, eu via uma tempestade. Eu olhava para o lado esquerdo, eu via outra tempestade. E num dado momento, essa tempestade quase me arrastou para um dos lados. E eu voltei para o meio e fiquei quietinho. Acordei, juntei os três sonhos. A caixa, situação delicada, o prédio alto, situação delicada, a viela onde eu estava protegido por dois muros, eu não podia avançar, eu estava parado ali, eu estava protegido. Acordei de manhã, peguei o telefone e liguei para a pessoa que estava acertando a questão do cargo do Estado. Falei, olha, eu não quero assumir esse cargo. Ah, por quê? Eu não quero, simplesmente eu não quero, depois a gente conversa. Tá? Eu cancelei então toda a possibilidade de assumir aquela posição do Estado naquele instante. Depois eu encontrei com essa pessoa, expliquei para ela por quê. Ela não quis entender muito não, mas eu falei, eu tinha convicção do que Deus tinha falado comigo. E não assumi, cara, queridos. Bom, vou resumir a história. Eu falei que isso era o ano 99. O ano 2000 houve uma mudança dentro da igreja, na cúpula da igreja, e foi meio traumática essa mudança. E se eu tivesse assumido aquele cargo, eu teria rodado no ano seguinte. Por quê? Foi trocado tudo, mas eu não assumi. Passou mais um tempinho e a nova direção me chamou e me ofereceu o mesmo cargo. Aí eu aceitei e permaneci nele 3 anos. Então, os sonhos são formas que Deus trata conosco de maneira vívida. E nós temos nas Escrituras diversos exemplos de sonhos. Bom, vamos voltar bem no comecinho lá na Bíblia. Gênesis 28 tem o sonho de Jacó, quando Deus fecha, né, o pacto com Jacó. Depois nós temos os sonhos de José, de Gênesis 37. Temos os sonhos do padeiro e do copeiro, que são interpretados pelo próprio José do Egito, né, no Gênesis 41. Depois vem os sonhos de Faraó. Então tem diversas edições de sonhos. Os sonhos de Nabucodonosor, lá na frente, já com o profeta Daniel. O sonho de José, o marido de Maria, né, na época que Jesus nasceu. E assim por diante. Muitos sonhos, né, e o de Deus falando de N maneiras. Então, sonhos, eles são uma forma de Deus nos mostrar a vontade dEle. Porém, o que acontece? Há um probleminha com os sonhos. Já eu falo sobre isso? Não, vamos falar já. O problema dos sonhos é que temos que ter muito cuidado com eles. Por quê? Porque nem todo sonho é de Deus. Alguns sonhos são pesadelos, nós sabemos. Aqui são consequências do que nós vivemos durante o dia. Isso é o sonho. Ele vai canalizar alguma coisa que nós vivenciamos durante o dia ou que estamos experimentando na nossa vida. E essa forma que Deus usa para falar conosco também. Mas nem todo sonho é um sonho de Deus. Sonhos de Deus são aqueles que se cumprem, aqueles que acontecem. E quando me perguntam, mas como é que eu posso discernir se um sonho é de Deus ou não? Normalmente, tá? Vou te dar algumas questões aqui que funcionou comigo durante essas décadas aqui que Deus tem falado comigo, quando Ele resolve falar comigo em sonhos. Primeiro, queridos, quando o sonho é de Deus, ele é nítido, ele é vívido. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma coisa confusa, não. Ele é uma coisa que tem início, meio e fim. E mais, como eu contei no meu exemplo, às vezes até se repete. Não exatamente igual, mas focando para um assunto específico. Tem até exemplos bíblicos falando sobre isso. O caso de Faraó, por exemplo. Então, aí o que acontece?
Então ele é nítido, não há dúvida na história. Você consegue contar ele, eu consigo contar para vocês os meus sonhos que Deus falou comigo, da forma como eu contei aqui agora. Sempre eu lembro deles até o dia de hoje. Então ele é nítido, é uma história clara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não esquecemos de nada do sonho. Nós somos, como eu falei, nós somos capazes de contá-lo N vezes. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, quando Deus fala conosco em sonhos, normalmente Ele já dá o caminho de interpretação para a gente. E essa interpretação tanto pode ser pessoal, ou seja, eu mesmo entendo o que Deus está falando comigo, ou eventualmente Ele vai usar alguém para esclarecer isso de alguma forma, como também aconteceu nas Escrituras. Ok? Então essa é a questão do sonho. Nem todo sonho, evidentemente, é um sonho de Deus. O segundo ponto que nós vimos aí que o Espírito Santo fala, né, e que de certa forma tem uma certa semelhança com o sonho em alguns instantes, são as visões. Eu não tive muitas visões na minha vida. Aliás, eu posso dizer que com certeza eu tive uma, né, que eu não tenho dúvida que foi uma visão de Deus. E ela aconteceu quando eu estava no primeiro ano do ITQ e ela influenciou toda a minha vida ministerial. Você vai entender o porquê. Nós estávamos ensaiando para o culto de formatura. E no culto de formatura, né, coral, no caso, então tem as vozes, né? Aí o tenor, o soprano, o baixo e assim por diante. Eu era um tenor. A pastora que estava ensaiando, a pastora, o nome dela, Patrícia Down, esposa do pastor Dale Down, ela ensaiou as meninas lá primeiro, né, as mulheres, depois falou com o pessoal do baixo e deixou o tenor por último. Então eu fiquei sentado ali, assistindo, né, o ensaio e aguardando. Nesse período que eu estava assistindo aquele ensaio, de repente eu saí, né? Voei, né? Usando a expressão nossa aqui, eu dei uma viajada, e nessa viajada ali, eu estava dentro de uma sala, lecionando, né? Falando com pessoas, instruindo pessoas, e eu não via o rosto de ninguém, eu só via aquelas silhuetas, né? Que tinha gente ali. Eu olhava bem de perto aquelas silhuetas, e eu achava estranho, porque lá naquela coisa eu sabia que eram pastores, que eram líderes. E eu falei, mas tudo pastor, tudo líder. Aí quando eu voltei assim, normal, eu fiquei pensando, mas Deus, eu não sei nada nem para mim, como é que eu vou ensinar pastor e líder? Como? E fiquei ali, refletindo sobre aquilo. A pastora Patrícia parou bem na nossa frente, dos tenores, e ela disse o seguinte, no meio do ensaio de formatura, ela parou, olhou para a gente e falou o seguinte, sabe aqueles momentos que você para e você viaja, você voa, você fica vendo coisas que Deus fosse fazer situações na sua vida? Eu olhei para ela assim meio estranho e falei, sim, tinha acabado de acontecer aquilo comigo. Ela falou, então, é isso que Deus vai fazer na sua vida. E aquilo para mim foi uma confirmação do que estava acontecendo. E acabou acontecendo alguns anos depois. E as visões dentro das Escrituras, elas são fartas, né? Todos os profetas ali, quase que sem exceção, tiveram as suas visões. Quase que todos, sem exceção. Então, visão é uma outra forma de Deus, do Espírito Santo falar conosco. E de novo, visões, às vezes temos que tomar cuidado com elas. Por quê? Porque visões podem ser manipuladas por entidades malignas em alguns instantes. A visão de Deus é aquela que se cumpre, é aquela que é clara, que não deixa dúvida. Que quando vem, ela é falada e ela se cumpre. Se não se cumpre, não é uma visão de Deus. É simples assim. E finalmente, nós temos um outro exemplo do Espírito Santo agindo nas Escrituras. O livro de Atos está cheio desses exemplos. Atos no capítulo 8, acontecendo com Filipe. Depois, lá na igreja de Antioquia, ele falando com a direção da igreja, o Espírito Santo também fala de maneira direta com você e comigo. De maneira direta.
conforme vamos aprendendo a nos relacionar com Deus, né, e vamos entendendo a atuação do Espírito, Ele fala diretamente conosco, sem meio termo, sem sonho, sem visão, comunicação direta, simples e pessoal. Ele falou assim, falei, né, com Filipe, ele falou com Paulo, ele falava com Jesus, né? Jesus tinha o Espírito Santo abundantemente na vida dele. Ele fala isso em João 4:34. Então, sonhos, visões de maneira direta são as formas que Deus, e nós com isso podemos conhecer os pensamentos, os desígnios de Deus para a nossa vida, o nosso ministério, família, trabalho e assim por diante. Então falei da palavra, falei do Espírito e agora vamos falar do próprio Deus. Porque o próprio Deus em pessoa também fala conosco. Nós vimos isso no caso de Abraão. E aqui eu contei para vocês ontem a primeira vez que Deus falou comigo, né? Uma experiência inesquecível. A primeira vez que eu conversei com Deus, que Deus falou comigo, e aquilo foi muito gostoso. Uma experiência que você, depois que você fala com Deus a primeira vez, todo o restante fica muito pequeno, porque você sabe o que é falar com Deus Altíssimo, não de maneira indireta, não é uma pregação, não é um estudo, não é aqui uma live, não, é Deus falando com você de uma forma clara, inequívoca. E o que é curioso que nós aprendemos aqui, quando eu falo essa questão de Deus, é o seguinte: lá no livro de Números, no capítulo 12, eu não vou ler aqui os textos, você pode conferir lá, Números 12, ocorre um problema ali entre Arão, Miriam e Moisés. Os dois, Arão e Miriam, eles se rebelam contra Moisés, contra a autoridade de Moisés por algumas questões. E aí Deus chama os três para um bate-papo. E Deus fala o seguinte com Arão e Miriam: como é que vocês não se atreveram a falar do meu servo Moisés? Se entre vocês aí tiver profetas, em sonhos ou em visões, eu falo com eles. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, né? Boca a boca. Então o que nós aprendemos desse incidente ali no deserto é que existem níveis de conversas diferentes. Então está dizendo aqui que a conversa pessoal com Deus, ela é superior a uma conversa por meio de sonhos, a uma conversa por meio de visão. É muito superior. Por outro lado, tem uma coisa bem que a gente percebe aqui, que é o seguinte, que quando os profetas, melhor dizendo, eles não falavam com Deus só face a face. Os profetas falavam com Deus face a face, os profetas tinham visões, os profetas tinham sonhos. Então, quando nós temos intimidade com Deus, aprendemos a ouvir a voz de Deus, o nível maior, Ele pode falar conosco também nos níveis menores. Ou seja, quando eu domino a comunicação maior, as outras também podem fazer parte da minha vida. Mas nem sempre é o caso que quando Deus fala com a gente por meio de sonhos, por exemplo. Eu entendo que Deus trabalhou comigo da seguinte forma: Ele me treinou primeiro com sonhos, mas depois um dia me deu uma experiência maior, né, e pessoal. Então, algumas considerações aqui, né, sobre essa forma, né, as maneiras que nós podemos conhecer os pensamentos de Deus para a nossa vida. E percebam uma coisa que eu comentei aqui com vocês. Quando eu falei da palavra, do Espírito, né, do próprio Deus falando com a gente, na palavra nós temos às vezes algumas coisas que elas são genéricas, ou seja, o pensamento de paz, por exemplo, é para todos. Os pensamentos elevados são para todos. Mas quando nós vamos para o nível do Espírito, do próprio Deus, então nós temos alguns momentos que não é para todos. Quando Deus fala com Filipe, o Espírito fala com Filipe, é com Filipe. Quando Deus fala com Paulo, é com Paulo, para o ministério de Paulo. E assim por diante. Então, Deus não vai tratar conosco só da maneira genérica, não. Em alguns momentos Deus vai falar conosco daquilo que Ele tem para nós,
ainda vão entender a vontade dele. Por isso eu preciso aprender a ouvi-lo. Mas a palavra não pode ser usada para isso, para falar de coisas específicas para a minha vida? Claro que pode. Deus pode usar uma situação para falar comigo dentro da palavra dele, confirmando uma coisa muito pessoal. Pode, é óbvio que é isso. Tá? Estou dizendo que no primeiro instante nós temos ali os pensamentos genéricos de Deus. E depois ele pode trabalhar também os pensamentos específicos. Então, para hoje, essa prosa, conhecendo os pensamentos de Deus. Deus já nos conhece profundamente. Mas nós também podemos conhecer os pensamentos dele, o que ele pensa a nosso respeito. E algumas coisas vocês viram, vocês já sabiam o que Deus pensa. Mas aquilo que é pessoal, talvez você tenha que garimpar um pouco mais. Como? Falando com Deus, orando, consultando a palavra dele. E amanhã nós vamos tratar de um outro tema, sentindo o que Deus sente. E aí nós vamos ver como que Deus age em alguns instantes para confirmar algumas coisas que ele falou conosco. Como é que ele vai trabalhar a questão emocional dentro da nossa vida. Ok? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Conhecendo os pensamentos de Deus. Eu espero que isso tenha edificado a sua vida, que isso tenha aí relevância para a sua vida, para a sua busca, né, da presença de Deus. Tá bom? Deus abençoe muito todos vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Que Ele guarde a sua casa, a sua vida, a sua família e todo o anseio que você tem de encontrá-lo, que você, então, se desenvolva na presença dEle e aos poucos vai treinando, ouvindo e discernindo os movimentos de Deus, né? Que é outra coisa que a gente vai falar no finalzinho, né? Discernir os movimentos de Deus. E quando ele se movimenta, ele nos mostra o que ele quer também. Beleza, queridos? Então é isso. Então, boa noite a todos, Deus abençoe vocês e nos prestigie, nos ajude no nosso canal A Palavra Responde. Né? Quer saber a vontade de Deus? A palavra responde. Ok? Então tem o nosso canal, né? Inscreva-se ali, curta, ative as notificações, compartilha com a galera aí. Nós estamos tentando atingir o nosso primeiro, né, 1000 inscritos lá para poder alavancar o projeto. O portal apalabraresponde.com.br, visita lá também. Se cadastra, se cadastrando já vai poder baixar 1 ou 2 livros, aí, dependendo dos pontos que foram colocados ali, já dá para fazer download de algumas coisinhas, você vai conhecendo o canal, dá para mandar perguntas bíblicas pelo canal, consultas bíblicas, pedidos de oração, tudo isso está já disponível ali, além de ter também o pão nosso de cada dia, nossa meditação diária. Daqui a uns dias vai estar lá também a questão das perguntas que eu tenho respondido no quadro Respostas, estará lá também os bate-papos com os pastores, podcasts e estamos crescendo aos pouquinhos. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.